Olá, amigos do Gente que Fala, sejam bem-vindos para mais uma edição. Estamos, como todos sabem, todos os dias da meio-dia a 1, aqui pela Rádio Trianon. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, aqui na Avenida Paulista, também pela Rádio Universal de Santos, 810 AM. Quer nos ouvir? Rádio Trianon, 740M, 810 AM de Santos, se você estiver na Baixada, em toda a Baixada Paulista. Quer nos assistir, quer ver os nossos convidados, além de nos ouvir? Bom, estamos na nossa fanpage ao vivo, sempre da meio-dia a 1. Então entra lá, Facebook/Gente que Fala, programa Gente que Fala e nos assista. Mande suas perguntas, mande as suas dúvidas que os nossos convidados sempre respondem. Perdeu o nosso programa, né? Que pena. Mas às 23h30 a gente reprisa. Quer ver esse? Quer ver os outros? Tá em Guarulhos ou em todas as cidades vizinhas? Assista pela TV Guarulhos, no canal 20 UHF, ou canal 3 da NET. Aí em Guarulhos, às 23h30. Ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo pela internet. Acesse www.alltv.com.br e nos assista pela AltV. Bom, como a gente falou, os nossos convidados sempre trazem novidades pra gente, trazem alegria para todos nós que vamos aprender cada vez mais com os nossos convidados aqui. E hoje, em especial, nós temos o escritor, pesquisador e paranormal, Jorge Matchevich. Seja bem-vindo, Jorge, ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com os seus ouvintes. Muito obrigado pela presença. Também com um trabalho muito bacana, ela que é médium, paranormal de visão extrafísica, vamos entender isso, né? Bruna da Cruz, daqui a pouquinho, Matchevich. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Ricardo? Ah, bacana. Me diga uma coisa, Bruna, vou começar com você. O que é paranormal de visão extrafísica, Bruna? Eu consigo ver os espíritos e falar com eles. De que forma que isso acontece para a gente entender? Essa visão, ela tem um formato humano, como eu estou te vendo aqui, como os nossos ouvintes estão te ouvindo? Como que isso flui para que os nossos ouvintes possam compreender qual é a tua visão, qual é o teu trabalho? Eu vejo como estou vendo você, mas cada um na sua época, lógico. Então, interessante. Então, uma vestimenta de época, tem cor de pele, é como a gente está vendo mesmo? Como a gente está vendo mesmo. Inclusive expressão de sentimento, de tudo, Bruna? De raiva, de angústia, desespero. Tem uns que, por exemplo, hoje não aceita a questão das mulheres usarem calça, que antigamente não se usava. Então você está dizendo que seriam desencarnados, eu posso dar esse nome, certo? Uhum. E eles influenciam, esses espíritos influenciam na vida da gente hoje em dia, é isso? Exatamente. Entendi. Jorge, vamos lá. Então vamos entender o que é esse trabalho que a Bruna participa com você, ela faz parte da tua equipe de um projeto. Então vamos lá. O que é esse projeto que a gente começou a falar, que ela tem essa visão extrafísica, Jorge? No caso da visão extrafísica da Bruna e da Minaia, que também trabalha comigo há 13, 14 anos já, é um auxílio ao dom de cura e de milagres. O dom de visão extrafísica ou vidência é um auxílio à cura. Entendi. Esse auxílio... Através desse auxílio, eu consigo ir pegando as coisas e solucionar ou tentar solucionar os problemas. Entendi. Então, eu até vou começar aqui, tem Ensinamento dos Anjos. O que é Ensinamento dos Anjos, Jorge? É um livro que eu escrevi em 2002, embora eu trabalhe ajudando o ser humano desde 98. E foi através de um câncer que aconteceu com o meu irmão. Que eu não aceitava esse câncer nele, por ele ser uma pessoa muito bondosa, não por ser meu irmão. E hoje eu tenho plena consciência, olha, todos que estão assistindo e ouvindo, câncer só dá em gente boa. Uau! E aí? Só em gente boa. Isso é complicado a gente ouvir, né? Porque a ideia que a gente sempre escuta desde criança, né, Bruna? Seja bonzinho, senão Deus castiga, não é isso? Exatamente. E a gente é bonzinho, agora tem câncer, justifique isso, porque senão nossos ouvintes vão nos ligar aqui o tempo todo, brigar conosco. O ser humano, de uma forma geral, não questiona. E ele não tem uma fé com lógica. Se ele usasse a fé com lógica, ou a lógica na fé, ele iria ter questionamentos e ficaria sem respostas e começaria a buscar. E nesse buscar,
ele iria entender que Jesus sempre curou retirando espíritos. Sempre, todas as curas. Quer um exemplo? Claro, vamos lá. 85% da população mundial sofre de lombalgia. E isso é a maior causa de faltas ao trabalho e aposentadorias precoces no mundo todo. Jesus curava lombalgia, dor nas costas, retirando espíritos, mas as pessoas não acreditam. Eles querem massagem, eles querem remédio, eles querem cirurgia. Você sabe por que a medicina vai ficar muito tempo ainda na Terra? Eu imagino que para curar? Não. Não. E Não. aí, pessoal? Deus enviou todos os nossos irmãos da área de humanas para nos ajudar a nossa ignorância espiritual. Futuramente vai ser muito feio estar doente. Não estou falando de agora, bem futuro. Hoje as pessoas se vangloriam em ter 5, 6 médicos, 8 médicos que me cuidam, estou cheio de exames para fazer. Elas se vangloriam disso. É triste, é feio. O que sinaliza uma pessoa doente? Uma pessoa magoada, uma pessoa triste, uma pessoa em desequilíbrio e uma pessoa com inimigos invisíveis atuando nela. Porque Jesus curava retirando espíritos. Entendi. Eu quero voltar um pouquinho. Você comentou que desde 1998 você tem esse dom, posso chamar dessa forma? Dom ou aptidão? Tá. E começou, segundo o livro Ensinamento dos Anjos, que quem puder ter acesso a esse material vai encontrar onde? Bruna, pode responder isso para mim? No site Amigo dos Anjos, dá para baixar gratuitamente. Ou quem quiser, pode pedir, a gente envia por correio também. Posso? E uma dica para as editoras aqui de São Paulo. Cansei de enviar esse livro. Esse livro eu estou na 4ª ou 5ª edição. Feito independente. Independente. Olha aí, editoras. É um livro que está trazendo muita ajuda para as pessoas. O livro né? vende. Psicólogos pegam esse livro, eles vão da primeira à última página, não interessa a hora da noite. É um livro que você lê sem parar. Você leu já ou não? Eu já li, você me entregou não antes, é assim? né? É interessante porque ele conta relatos aqui nesse livro. O livro traz a experiência dele de tristeza e dessa perda desse irmão. Quantas pessoas aí em casa... vocês perdem, né, entes queridos não só com câncer, mas com uma série de doenças. E de que forma que você age? Ele poderia ter agido se revoltando e mostrou bacana aqui através da leitura que eu fiz o sofrimento dessa fase da vida, não só do irmão dele, mas de toda a família. Enganações que né? sofremos. Enganações, sim. E o interessante é que... Dinheiro que nos tomaram. E o que eu gostei do livro, olha... Dinheiro, gasto à toa. Ele contou, uma parte do livro aí que eu li, que procuraram tudo e, olha, vai em tal lugar que custa tanto, vai pagar tanto, isso vai se curar. Todos vocês que têm pessoas com câncer, não acreditem na cura. É tudo mentira. Se Babosa curasse, eu estou falando por experiência. Não pensem que eu estou falando por achômetro. Se Babosa curasse câncer, a ciência estaria usando. A ciência é enviada de Deus para nos ajudar e não para curar, tá? A cura está na alma. Se a Veloz curasse, a ciência já estaria usando a Veloz. E tantas outras coisas, remédio de índio, chá disso, chá daquilo, chá daquele outro. Gente, pelo amor de Deus, o câncer... ele inicia com problemas emocionais que conectam espirituais e que num terceiro e último estágio já estão no corpo físico. E a humanidade toda trata o corpo físico, o menor problema. E temos que tratar a parte emocional e espiritual. Foi isso que me revoltou. O meu irmão sendo bom, por que ter câncer? De um melanoma, que é o tempo de vida em torno de 4 anos, e realmente ele faleceu. E eu me revoltei. E eu comecei a fazer orações e pedir a Jesus uma oração que eu fazia diariamente. Conte o tempo, porque eu li aqui, o tempo que você ficou tentando fazer 9 meses. Um nascimento, concorda? 9 meses, gestação. Por 30 minutos diariamente. Olha, use a minha experiência de oração para você.
As orações são uns lamentos diariamente. Depois, se eu tiver tempo, eu vou ensinar vocês a orar, ou pelo menos mudar um pouco a vossa... Não, vamos fazer sim. O vosso jeito de orar. Diariamente eu fazia isso. Quando você faz isso um dia, nenhum anjo te escuta. Quando tu faz o segundo, terceiro dia, já algum anjo começa a prestar atenção na tua oração, ou não. Você vai indo 10, 15, 20, 30 dias até que chega em superiores e a coisa acontece. E eu comecei a questionar. Eu falava assim, Senhor Jesus, a ciência não sabe as causas do câncer. Se soubessem, curavam. Mas o Senhor sabe. Eu gostaria que o Senhor me desse o dom de milagres, saber as verdadeiras causas do câncer e como curá-lo. Se o Senhor me conceder, eu prometo que nunca negarei auxílio a quem pedir. Isso já é uma outra fase, eu estou pulando aqui. Não, tá? claro, a gente tem pouco tempo final, aqui para bastante coisa. É no final que eu comecei a fazer essa oração. No último dia, que era um monólogo, não havia resposta alguma, eu fechei os olhos, me concentrei em Jesus, como fazia, e resolvi que seria a última vez. Quando fechei os olhos, tinha 3 pessoas, entre aspas, ao lado da minha cama. Podemos chamar de espíritos. Almas. Vamos chamar de anjos. Anjos. Se você não acha que anjos e espíritos é a mesma coisa, vai em Hebreus 1,14 na tua Bíblia e veja o que está escrito. Bom, abria os olhos e não tinha ninguém. Fechava, tinha um cara loiro, alto, à direita da cama, um vestido de freio nos pés da cama e um padre baixinho, vestido de branco, do lado esquerdo da cama. Jesus, estou ficando louco, agora estou vendo coisas. Esse que estava à direita respondeu o meu pensamento a Jesus. Ele falou assim, não estás ficando louco. Suas orações foram atendidas. Nós somos enviados de Jesus Cristo e temos uma missão com suas mãos. Meu nome é Joseph Groiber, este é Frei Alberto e este é Padre Cícero. Nossa equipe é composta por 6.000 anjos de resgate, cura e doutrina. Aí eu retruquei ele, falei, tu não é anjo, tu é espírito. Aí ele mandou eu ler Hebreus 1,14, que está escrito assim, não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia a missão para o bem dos que devem herdar a salvação? Daí eu falei para ele, você não tem asa? Diz ele, lógico, anjos não têm asa. As asas foram criadas pelos visionários antigos que viram uma energia ao redor do ser e acharam, no entendimento da época, serem asas. Mas não temos asas e nos transportamos com a velocidade do pensamento. Interessante. Bruna, o que ele está contando, dá para dizer que é uma visão extrafísica? Que é o que você vê? Seria similar ao que você vê? Exatamente. A gente vai conversar voltar um pouquinho nessa história, tá? Quero só entender, quero que o pessoal conheça em casa a tua função nessa equipe que é o grupo que vocês atendem há 18 anos, como você falou há pouco, não é? Existe um espírito, uma alma, enfim, que estaria atrapalhando, seria o termo, o encarnado, a pessoa que está ali recebendo um atendimento? Exatamente. Por exemplo, uma mulher que não pode ter filhos. Ok. Geralmente cometeu muito abortos. Ela numa encarnação passada. Numa existência passada. A gente sempre coloca numa existência passada. Ok. E esses abortos não vão deixar, logicamente, ela ter filho hoje. E que a gente conhece um monte de mulheres hoje que fazem tratamentos e não engravidam. Não engravidam. Nós temos vários casos de mulheres que a gente atendeu, que o Jorge atendeu por um bom tempo. Esses abortos perdoaram, hoje tem crianças aí felizes. De 13, 14 anos. Então, eventualmente, a visão que você tem é dos anjos, sei lá, não sei exatamente o nome, me ajude, que não nasceram e hoje perdoaram a futura nova mãe. E nesse perdão, eles mesmos vão nascer através do ventre dela ou outro não. Anjo, enfim, vão para tratamento. Eles que perdoaram vão para o tratamento. Vão para a coisa mais difícil do mundo é o perdão. Se amar, perdoar e aceitar fosse fácil, Jesus não teria se encarnado para ensinar exatamente isso: amar, perdoar e aceitar. Veja na tua religião, qualquer uma que você pertença, se não se resume nisso os ensinamentos: amar, perdoar e aceitar.
Entendi. Só que vocês têm que questionar por que Jesus curava retirando espíritos. Eu estava falando antes da dor nas costas, que atinge 85% da população mundial, e não tem solução. E é espírito. Jesus retirou espíritos do epilético. Tem cura hoje a epilepsia? Não, só tratamento. Você está usando muito o Jesus, né? Que é a visão do cristianismo. Eu sou cristão. Isso. E isso é cabível para qualquer parte do mundo, né? Independente de ser cristão ou não. É isso, Bruna? Independente da religião, exatamente. A gente vai entrar um pouquinho nesse tema religião, não é? É vinculado a alguma... Bruno, vamos lá. É vinculado a alguma religião? O Jorge complementa. O trabalho de vocês? Não. Então, como que a gente pode dizer? É uma nova religião? O nosso trabalho, não nosso físico, da equipe espiritual, que é dos anjos, é acima de qualquer espécie de religião e acima da ciência. Aonde os anjos atuam? Prestem atenção e gravem. Aonde Deus não deu conhecimento ao homem, assim nossa equipe atua. Aonde Deus não deu conhecimento ao homem. Exemplo, estou grávida. Vai fazer exame, tem exames que vão comprovar se você está grávida. Para que você vai incomodar espíritos de luz para saber se está grávida? Queria saber se é guri ou menina. Vai fazer exames, entendeu? Deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal, ele falou guri. De onde vocês são, Bruna? Paraná. Olha lá, eles chegaram a São Paulo e vieram gentilmente nesse final de ano nos dar um abraço e fazer com que vocês, nossos ouvintes, nossos telespectadores, tivessem essa brilhante presença desse casal. Digo casal porque eu soube que eles estão já juntos e vão agora oficializar através de uma cerimônia aos seus amigos essa união que deu certo, não é, Bruna? E que região do Paraná? Cascavel. E vocês atendem em Cascavel só, Bruna? Atendemos em Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Santa Catarina, Videira e Camboriú, Curitiba, Paranaguá, Pinhais, São José, Goiôerê, Palotina. Nossa, gente, vamos parar aqui, porque a gente vai ficar até o final do programa. Que bacana. Ou seja, vocês oportunizam essas pessoas a terem, como você disse no começo lá, a oportunidade da cura, né? E você disse que câncer não cura. E agora? E as pessoas que estão diagnosticadas... Me provem. Curadas. Como que funciona? Se curaram. Se curaram. Se curaram. E quando houve a necessidade de um procedimento, de uma intervenção cirúrgica, por exemplo? Como eu falei anteriormente, todos os nossos irmãos de humanas, inclusive os médicos, são enviados de Deus para nos ajudar. Quando o médico retira um tumor, por exemplo, vamos pegar seio, tá? Vamos pegar seio. Retira um tumor do teu seio, nada mais ele está fazendo que tirando um trabalho que um espírito fez naquele seio. Só isso ele está fazendo. Eles não têm poder de cura, eles têm poder de ajuda. O poder de cura está na alma da pessoa, no amor, no perdão e na aceitação. Por que do tumor no seio? Imagine você, ouvinte, que você é um aborto. Você foi abortado. Alguém não deixou você vir ao mundo. Você fica com muito ódio, muita raiva e muito desejo de vingança. Se você fosse um aborto, e coloque na sua cabeça a hipótese de existir a reencarnação, que ela seja algo concreto, você vai esperar 1.000, 2.000, 3.000 anos e você vai se vingar nessa pessoa que te matou, que te fez o aborto no caso, e você vai colocar câncer no seio, útero e ovários, tá? Então sempre tem espírito por trás. É linda essas campanhas que tem aí agora o Novembro Azul, mas é linda só para conscientizar, não resolve nada. Se rezassem para os abortos, pedissem para Deus abençoar os abortos, teria muito mais resultado. Novembro Azul, câncer de próstata. Se você ouvinte... Outubro Rosa, né, e Novembro Azul, é isso? Isso, né? Exatamente. Já que eu falei de aborto. Vamos lá, por isso. Novembro Azul. Se você fosse uma mulher estuprada e morta, o que você faria com o teu agressor no futuro? Você morreu, logicamente ele te matou, a reencarnação é um fato. Senão você me explique porque um é gordo, um é magro, um é rico, um é pobre, um mora em São Paulo, outro mora no Paraná, Rio Grande do Sul, Afeganistão, outro país. Tudo tem explicação.
Se você fosse estuprada e morta, você espera 500 anos, 1000, 2000 anos e você vai colocar câncer na próstata do teu agressor. Sabe por quê? Porque por causa de uma ereção, ele te matou. E você sabe qual que é a primeira pergunta que ele faz ao médico quando ele tem que ser operado? Se ele vai ter problema com... Ereção. Ok. Vou funcionar, doutor? É a primeira pergunta. Bruna, São vinganças. Os cânceres no mundo todo são vinganças espirituais. Câncer. Câncer no mundo todo são vinganças espirituais. E a ciência está para ajudar. A cura está na alma da pessoa. Quando você visualiza, tem as suas visões de um espírito, alma, enfim, você conversa com eles mostrando que a pessoa hoje estaria, diante do que o Jorge comentou, arrependida de um ato, e esse arrependimento, vocês me respondam, é real normalmente, já pela experiência que vocês têm desses atendimentos, ou é porque ele está com dor e, tudo bem, então vou me arrepender para acabar com a dor? E aí? Vamos lá, Bruno, o que você responderia? Tem alguns que não perdoam. Alguns espíritos não perdoam. Não aceitam, mesmo mostrando... Vou te dar um exemplo, vamos ver um inimigo do Jorge, Ok. que hoje o Jorge é homem, Sim. que naquela existência era mulher. E eu tô mostrando que é homem, a equipe tá mostrando que é homem. Mesmo assim, não perdoa. Tá. Por um caso que é de gravidade do que aquilo que ele fez. Cada Ok. caso diferente. Ok. Mas alguns perdoam com mais facilidade, outros deixam a vingança de lado, aceitam ir para o tratamento. Tá. Cada um vai para um lugar diferenciado e outros, infelizmente, mesmo não perdoam. Então, e vamos pegar no extremo, né? Um ouvinte nosso manda uma mensagem pra gente dizendo que tem câncer de próstata, por exemplo, ou seio, ou enfim, e vocês o atendam e de repente esse espírito que o acompanha, que o atrapalha, enfim, não o perdoa. Ele vai continuar e vai morrer com isso. Como que é assustador? Se ele continuar com o tratamento espiritual, vai resolver o problema sim. E eu falei em autocura, né? Eu falei que a ciência ajuda, mas a cura está na pessoa. Quem se curou até hoje no mundo? Ninguém pode bater no peito e falar, eu curei. Não, eu ajudei. É bem diferente. Vocês dizem que vocês são canais, né? Todos, inclusive a medicina, estou falando por todos. Ok, legal. Estou falando por todos. Ninguém cura ninguém. A ajuda. A pessoa começou a perdoar todos que ele tinha problema, resolver os problemas interiores dele e tchau, câncer. Câncer não existe em pessoa que é alegre, feliz, para cima, para frente. Não tem. A pessoa morre de velho. Então, vamos fazer umas perguntas para vocês, agora falando no câncer, que infelizmente a gente ouve muito que o câncer é a doença do século. O estresse é a doença do século. A mágoa, então, é a doença do século. Então, eu vou fazer algumas perguntas, você me diz qual é o sentimento vinculado a ela, pode ser? Por exemplo, pulmão. Câncer no pulmão. O que você diria? Por que o indivíduo teve um câncer no pulmão? Você falou da próstata, né? Que eventualmente foi algo... As companhias de cigarros pagam indevidamente tudo que eles pagam. Não tem nada a ver com cigarro. O teu inimigo pode usar o cigarro para te causar alguma coisa. Mas ele é só um canal. Lógico que faz mal para a saúde. Seria uma tristeza profunda, eventualmente, uma perda? Em tudo que você for me perguntar, mágoas, sentimentos guardados, tristezas, decepções, aí você conecta o inimigo que você fez o mal no passado. Por exemplo, pulmão, você falou pulmão. Pessoa pode ter matado outro asfixiado, pode ter incendiado uma casa com a pessoa dentro. Tudo correlacionado a algo respiratório, por exemplo. A região respiratória. Aí vai estômago, isso vai vesícula. Estômago, todos envenenamentos. Cometia muito envenenamento em existências passadas. Enxaquecas, tudo pancadas na cabeça, mortes violentas na cabeça. Enxaqueca. É muito bom você ter dito isso, porque eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora têm enxaqueca. É fácil o tratamento pela enxaqueca, Bruna? Em todos os atendimentos, a gente sempre pede para a pessoa ir 9 vezes. E isso, a gente falou que não tem religião, né? Isso é uma espiritualidade. Quer saber o que é HIV?
Daqui a pouquinho. A gente vai falar daqui a pouquinho, quero saber disso também. Mas há uma diferença entre espiritualismo e espírita? Porque isso é algo espiritual, certo? Espiritual. E é um espiritualismo. Sem religião, tem... Então, não tem religião. Então, não dá para dizer que vocês são espíritas, por exemplo. Eu me considero espírita católico. Espírita católico. Mas eu não frequento nenhum centro espírita, não vou. Entendi. Mas acredito na reencarnação. A diferença entre espírita e espiritualismo. O espiritualismo, doutrina filosófica que admite a existência de Deus e alma. Contrapõe-se ao materialismo que só admite a matéria. Aqui uma etimologia da palavra. E espiritismo, doutrina filosófica, também espiritualista, mas que se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas. Por que bem definidas? O que desune bastante o ser humano, não só falando de espiritualismo e espiritismo, vou colocar religião aí no meio também, é um R. É um R? Um R. Letra R? É. Ok. Por quê? A reencarnação. E aí, reencarnação? Encarnação, acredito. Se você colocar um R, já divide as pessoas. E olha, me desculpe, as religiões deveriam estar unindo as famílias, unindo as pessoas, estão desunindo. Cada um hoje tem uma religião, não dá mais para conversar em nada sobre a religião. Na verdade, os espíritas são pessoas que entendem muito mais que os outros, eles estão longe na nossa frente em entendimento. Uma abertura de... Sabe que falam mal deles no Brasil todo, né? Você já viu eles pedirem direito de resposta e eles o teriam por lei. Mas eles não querem. Eles rezam por quem os agride. Eles oram. A palavra médium, ela significa mediador, né? Aquele que media entre duas dimensões. Assim sendo, a maioria das pessoas são médiums. Todas as pessoas são médiums? Vai, Bruna, na tua opinião. Porque, sabe aquela assim, tem aquela sensação tal, olha, parece que eu já vi isso. Isso dá para dizer que é um médium que está sendo entre dimensões, pensando pela etimologia aqui que eu li? O que você acredita nisso? Questão de médium, sim. Agora, dons, isso, cada um tem o seu. Então, médium é o que media, né? E dom é o particular daquele médium, certo? Exatamente. Que é o exemplo que você contou agora. Você tem a visão extrafísica do desencarnado, né? Usando o termo que a gente está falando agora aqui. Eu não consigo sentir a mesma coisa que o Jorge sente ao impor as mãos. São coisas únicas. Eu não faço imposição de mãos, por exemplo. Ele faz isso. O teu dom é impor as mãos na pessoa, no problema, ou apenas colocar a mão nas pessoas? Eu quando fui ler um pouquinho sobre o teu trabalho para te entrevistar, eu assisti alguns vídeos em que você dizia, olha pessoal, eu não precisei nem pôr as mãos hoje. Não preciso. O que era impor as mãos, então? Mentalmente isso Mas funciona? todas essas coisas que eu faço é para chamar atenção sobre a espiritualidade. Sim, entendi. É isso que eu ia perguntar. Se isso é para que as pessoas comecem a acreditar. Por que eu estou fazendo todas essas perguntas? Que nós sabemos que o Brasil e o mundo tem muitas pessoas que querem ganhar dinheiro com a doença das pessoas, como foi o teu caso em relação ao teu irmão que você disse no começo. Fomos muito enganados. Foram muitos enganados. E aí, você já recebeu o nome de charlatão? Muito. Já recebemos. No início, quando eu comecei a trabalhar, porque os anjos me ensinavam muita coisa, e daí eu fui falar com o bispo. Fui falar com o bispo e falei, bispo, o que são os anjos para o senhor? E ele falou assim, você não foi no catecismo? Eu falei, bispo, olha a minha idade, se concentra em Deus e me responda, o que são os anjos? Aí o bispo ficou vermelho, fechou os olhos e me respondeu, filho, os anjos são espíritos puros enviados de Deus. Bela resposta do bispo. Repete aí, vamos lá. Filho, os anjos são espíritos puros enviados de Deus. Isso. O que eles falam para você? Aí ele mudou a conversa comigo. Aí a minha conversa com o bispo durou bastante tempo. No final, e eu falei para ele, eu vou parar de atender as pessoas porque eles me chamam de charlatão, de enganador, esse tipo de coisa. Ele escutou e daí com lágrima nos olhos ele falou assim, não pare. A partir de hoje, escute o que esses anjos te falam, não ligue para o que padre irá falar de você e nem carismático fanático. Ligue para o que Jesus vai pensar de você, não pare.
E através desse conselho do bispo, hoje eu estou com mais de 216 mil pessoas atendidas. Graças ao bispo, que eu desejo uma morte tão suave para ele, mas tão santa. E eu vou ter esse prazer de saber da morte dele. Ele está vivo ainda. Entendi. E, bom, o charlatanismo que a gente está falando sobre isso, muitas pessoas querem ganhar dinheiro, isso é ruim, isso... Enganar a boa-fé pública. Isso atrapalha o entendimento de vocês? Muito. Demais. Por quê? Em que, desculpa? Eles acham que você vai tomar dinheiro deles, que se você não tomou a primeira vez, vai tomar na segunda, se não tomou na segunda vez, vai tomar na terceira, e por aí vai. E desde o início, eu sempre procurei atender gratuitamente, apesar de ter passado fome com a minha família, ter tido a água ligada clandestinamente 3 meses, luz clandestina 3 meses. Depois eu comecei a cobrar horários particulares. Tá, então vamos imaginar, você agendou... Eu não tenho nada que esconder. O dia que eu tiver que esconder alguma coisa de qualquer pessoa nesse país, eu não sou mais digno de me concentrar em Jesus e pedir nada para ninguém. Você agenda uma data e um local, vocês agendam, né? E essas pessoas vão... Gratuitamente, todos. Aí de onde vem o meu dinheiro? Da onde vem o meu sustento? Porque a gente precisa pagar contas e aí como funciona isso? É aqui que diferencia o charlatanismo. O charlatão, ele está interessado, mas charlatão não é bem isso aí, tá, gente? Charlatão é enganar a boa-fé pública, e nisso os políticos são mestres, tá? Continuemos o assunto. Vamos voltar para a espiritualidade. Vou perguntar para você daqui a pouquinho, porque nós estamos aí com 2017 batendo em nossa porta, né? Eu queria saber daqui a pouquinho sobre o nosso país. Só deixa eu terminar do que eu vivo. Não, sim. Lá pro finalzinho. A gente vai chegar lá no nosso último assunto vai ser como será 2017. Tá aí na porta, né? E você acabou de falar de político. A gente tá todo mundo desesperado em relação a essas mudanças. Eu quero saber daqui a pouquinho sobre isso. Mas, vamos lá. E as contas, como são pagas? Eu cobro horários particulares. Se você vem num atendimento particular, eu vou cobrar o meu tempo. O meu tempo vale dinheiro quanto qualquer outro trabalhador da face da terra. Quanto tempo dura o seu atendimento? Geral, com todas as pessoas. Você faz uma reunião de quanto público? Tempo? Isso. Ao público, máximo 2 horas. 2 horas. Pode ter 300, 400, 500 pessoas. É a pergunta. Quantas pessoas você atende em 2 horas? Isso. E então, se o indivíduo quiser ser atendido... O governo deveria me contratar. Né? Verdade. Reduzir eu falo o custo de saúde. Acaba os remédios, acaba tudo. Aí você vai pegar com a indústria farmacêutica problema, certo? Eles são meus irmãos também. Eles têm coração também. Será? Tem. Bom. Tem sim. Tem sim. Eles têm família, eles têm esposa, eles têm filhos, dinheiro é necessário. Crescer financeiramente é necessário, mas ajudar também é necessário. A questão da minha sobrevivência vem de horários particulares e de empresas patrocinadoras, empresas que me patrocinam. Aí eu não tenho problema financeiro. Eu não posso te atender com problema financeiro. Eu não posso ir te atender pensando no teu dinheiro. Eu tenho que te atender de coração. Entendi. Sem pensar em dinheiro, eu não tenho problema de dinheiro. Porque essas empresas me patrocinam. Entendi. Então você pode... Decepções? De monte, em 216 mil atendimentos. Muita decepção. Você me contou nos bastidores uma coisa que eu não vou contar o santo, né? Porque não posso. Aliás, eu nem pedi para ele. Isso aqui está sendo improvisado, pessoal. Que tem uma pessoa que ele procurou na ordem pública e está fazendo um bom trabalho e que ele é político e você o ajudou limpar as energias ruins dele. É isso mesmo? Como que funciona esse trabalho, por exemplo, num político? A gente falou de político agora há pouco. Espero que esse seja um bom político, então. Acho que vai ser. Os anjos me ensinaram uma coisa e eu vou passar para vocês. Opa, vamos prestar atenção, gente. Anota aí, pega o caderninho se você precisar anotar. Não que o pobre não mereça chance, mas vote em rico. Isso você criou uma polêmica agora, hein? Não, é sério, gente. Fique para as pessoas que o pobre tem direito, sim, a aspirar a crescer financeiramente em todos os setores, em tudo que tem no mundo. Está disponível a todos, tudo que é de Deus. Mas se você colocar um pobre mexer com dinheiro, ele não sabe mexer com dinheiro. Não é prática diária dele. Você tem que colocar rico. O ideal é oportunizar as pessoas que não têm dinheiro a crescerem, ter dinheiro e saber lidar com ele, mas depois dar um cargo. Entregar o galinheiro. Entendi. Eles não sabem administrar. O pobre, eu não estou ofendendo. É de coração que estou falando. O pobre, ele não sabe administrar.
Você tem que dar pro rico. Parabéns aos paulistas aí que elegeram um prefeito rico. Ele sabe mexer com dinheiro. Espero que ele não decepcione. Você conseguiria visualizar alguma coisa nesse sentido? Gente, é muito simples vocês entenderem como se vota. A pessoa rica, ela tem os imóveis, tudo ela tem na cidade. Ela vai torcer por essa cidade ser melhor, para valorizar as coisas dele, da família dele também. O rico tem uma visão totalmente diferente do pobre. Entendi. O pobre só tem uma visão assistencialista. Entendi. E a ideia é que as pessoas melhorem. Lógico. E tenham essas oportunidades. O rico se preocupa com o pobre, sim. Entendi. Aos poucos a mentalidade vai mudando. Coisas que precisam mudar, as leis têm que mudar. A lei trabalhista precisa mudar. Entendi. Você sabe o que é assalto, ouvinte? O que é assalto? Responda. Por exemplo, eu trabalho aqui nessa rádio. Essa rádio me acolheu. Um dia eu fazia orações e pedia a Deus porque eu estava desempregado. Deus ouviu minha oração. Como Deus vai me dar um emprego? Usando um filho. Esse filho tem uma empresa. E eu entrei trabalhar nessa empresa, coloquei comida na minha mesa, tratei a minha família. Ele me pagou tudo que ele me prometeu. 13º, tudo. Eu saio de lá, pego um ótimo advogado e coloco ele no Ministério do Trabalho e tomo um monte de dinheiro dele. Qual a diferença desse tipo de assalto? Só o revólver. Vai ser crime no futuro. E se você não pagar em vida, você pagará após a morte tudo que tu está fazendo. Você está roubando. Entendi. A não ser que a empresa tenha. Mas é difícil. Nós temos um ouvinte que não quis se identificar pela saúde dela e que diz o seguinte: eu tenho diabetes, você falou de diabetes agora há pouco. Sim. Pressão alta, tomo 14 comprimidos por dia. Que triste. O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? É uma senhora? É. Em primeiro lugar, a senhora deve pensar que ninguém veio para a terra para servi-la. A senhora gostaria que os outros fizessem o que a senhora quer que eles façam. Eles não fazem e a senhora fica nervosa e com raiva. A primeira coisa que a senhora vai fazer é se acalmar. Se a senhora se acalmar, a diabetes vai começar a baixar. O próprio médico vai começar a tirar os remédios. Calma, calma e calma. E diariamente não peça mais a cura, a senhora está errada. Faz quantos anos que a senhora está pedindo a cura? Que cura? Não tem cura para diabetes. Ou a sua oração está errada. Então, mude a oração. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor abençoe todos os meus inimigos familiares de existências passadas. Pronto. Vai acalmando, vai diminuindo aos poucos. Se puder buscar ajuda espiritual num lugar sério, que a senhora tenha certeza que é sério, busque ajuda. Mas sempre lembre que é o seu nervosismo que leva a diabetes. Entendi. As doenças, uma nota que saiu na mídia diz o seguinte: as doenças espirituais são muito mais comuns que as pessoas possam imaginar. Seguramente, 90% disso ou mais tem mãos invisíveis por trás. O que vocês falam Vamos disso? colocar 99,5, talvez mais, tem mãos invisíveis por trás. Bruna, toda doença tem seu lado bom. A primeira coisa é a busca por Deus e a segunda é a reconciliação entre os familiares. O que você diz isso? A doença em si, nem todos os familiares se acertam por causa da doença. Em todas as famílias. Questão de, vamos colocar pais. Faleceu a mãe, ficou o pai doente, gera mais briga. Quem vai cuidar? Entendi. Gera mais brigas. Então, nem sempre a doença ela vem para o bem ou para uma reconciliação. Deveria ser. Deveria ser, mas não é. Quando uma doença é uma bênção, encarar a doença como bênção é difícil, né? E a doença pode ser uma bênção. Pode ser uma bênção, porque lá no hospital a pessoa começa a ver
todo o esforço de uma equipe médica, dos remédios, de todo o pessoal que trabalha no hospital, começa a sofrer e começa ela própria a perceber que não tem mais condições. E ali ela começa a rever pensamentos, atos, atitudes que ela cometeu. Ela começa a fazer uma análise da vida e aos poucos começa a se entregar para Deus. Que são pessoas que não ficam agonizando, né? Que não ficam sofrendo em hospitais. As mortes difíceis são essas repentinas de acidente, de assassinato. Essas são tristes, muito tristes por lado de lá, tô falando na espiritualidade. Nós estamos deixando para vocês, para o final, pessoal, para entender um pouquinho. Ele queria falar, não deixei, que é para falar sobre o HIV, que é algo hoje muito preocupante no mundo. Não tem cura, não é? É o que nós conhecemos. Tratamento só. A gente vai saber daqui a pouquinho e também sobre o nosso país. Eu queria saber sobre, agora que nós vamos entrar em janeiro, no final, início do ano novo, com muitos calores, com muito sol, muita água parada, muito isso, aquilo. Então nós temos chikungunya, nós temos todas essas doenças de verão. Isso dá para, além dos recursos que a gente conhece, tem algum outro tipo de energia que possa proteger-nos disso, enfim, algo nesse sentido? Você sabia que uma pessoa equilibrada nem gripe pega? Nem gripe pega. Nem gripe pega. Gripe é o quê? Além de ser vírus que a gente pega do vizinho. Além do que a gente já conhece, vírus tem espíritos por trás também. Em gripe. Em gripe. Olha, pessoal. Na dengue tem também. Infelizmente. E olha, o que eu falo... É diminuir a imunidade do indivíduo e a partir daí o vírus se instalar, isso? De repente? A parte física eu não entendo como funciona, tá? Okay. Eu entendo a parte invisível. Aí vocês vão ficar desesperados, mas então estamos todos predispostos a qualquer espécie de ataque? Não. O objetivo de Deus é amor, é amar, perdoar e aceitar. Nós estamos amando, perdoando e aceitando os outros do jeito que eles são? Não, a gente não aceita. O ser humano está em desequilíbrio. E certo. Estando em desequilíbrio, ele está propenso a qualquer tipo de ataques, inclusive invisíveis. O que Jesus falou? Não luteis uns contra os outros, contra homens de carne e osso, e sim contra os principados e potestades, contra as forças invisíveis do mal espalhadas nos ares. Você consegue rezar um Pai Nosso até o final sem desviar o pensamento de Deus? Não, tu não consegue. Quem que desvia o teu pensamento de Deus? Quem entra no teu pensamento? Vocês são dominados, todos vocês que têm dores, vocês não conseguem fazer um Pai Nosso que Jesus ensinou. Jesus falou assim: entra em teu quarto, fecha a porta e em silêncio ora o teu Pai que tudo vê em segredo. Aí ele começou, Pai Nosso. Aonde você mora? No teu corpo. Quando Jesus pediu entra em teu quarto, se interiorize. Quando ele falou fecha a porta, fecha os olhos. Você fecha os olhos para o mundo físico, é mais fácil você se concentrar. Se interiorize, fecha os olhos e começa a fazer o Pai Nosso mental. Você vai ver que não sai um. Entram outros pensamentos no meio. E é contra isso que você tem que lutar a partir de hoje. Treine esse teu Pai Nosso e não fique triste. Vai levar uns de 3 a 5 anos para você conseguir o primeiro. Vocês acham que é fácil? Vocês vão descobrir muito mistério por trás do Pai Nosso. Rezar o Pai Nosso por rezar é muito fácil. Você que reza meu Ave Maria, pare com isso, vai fazer outra coisa. E tem as decepções das pessoas que nos procuram. Bastante. Vamos entrar nessa parte então de atendimento agora, né? Você vai me falar disso da decepção já, só um minutinho. A ideia é assim, quem faz parte dessa equipe, Bruna? Física, que a gente vai conseguir ver lá. Ele acabou de falar que são alguns 1000, né, espirituais, então acho que a gente não vai dar tempo de falar o nome de todos. O Jorge, eu, Bruna. Então vamos lá, Jorge, ele impõe mãos. Faz imposição de mãos. A Minaia, que é a nora do Jorge. Ok, qual é a função da Minaia? Ela tem a visão extrafísica também. Certo. E o Tiago, que é filho do Jorge, e eu. E o Tiago, qual é a função do Tiago? Também impõe as mãos. Posição de mãos e você extrafísico. Então a gente teria duas... Vocês não têm curiosidade de saber por que aparece bastante videntes no Brasil e logo desaparecem? Ouviram motivos de chacota? Vamos lá?
Porque eu não tenho, tá? E nem quero o dom de evidência. Seria clarividência, evidência é a mesma coisa? Tudo a mesma coisa, são Tá. palavras, Ok, são vamos lá. sinônimos. A Bruna sabe que é verdade, a Minaia sabe. Eles fizeram mau uso dos dons espirituais no passado. E hoje eles têm a tristeza de ver tudo, falar e não resolver nada. Que é diferente. Todos os videntes do mundo inteiro, eles têm que estar subordinados ao dom de milagres e de cura. Que é Eles não diferente conseguem do seu resolver. dom, certo, Bruno? Que Não. o seu é clarividência, o seu é, desculpa, evidência, perdão, como que é o nome aqui? Visão extrafísica. Extrafísica. Não é que é diferença? evidência, clarividência, é tudo a mesma coisa. Tá, e o seu não é a visão extrafísica, é a É. evidência. Mas é a mesma coisa? Extrafísica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então você pode A só Mina- visualizar, você e a Minaia visualizam, eles contam, entre aspas, e o atendimento é feito através do E Jorge. eles têm a tristeza de não conseguir resolver. Uau! Então você usou mal o teu dom, hein? Usei. Em E existências me passadas. fale agora, então, nos atendimentos, das decepções que as pessoas têm quando vão até vocês. Porque o atendimento, então, vocês abrem um convite aberto, vocês fazem um convite aberto, desculpa, e as pessoas vão, ouvem uma palestra, ouvem algo para ajudá-los, e depois são atendidos individualmente, como eu entendi pelo que o Jorge falou, até 300 pessoas em 2 horas. Exatamente. Aí entra a decepção por quê? Vou dar um exemplo, não vou citar nome, de um senhor que a gente atendeu hoje. Ele é nosso amigo, ele nos procurou, o Jorge fez imposição de mão nele. A primeira coisa que o Jorge falou: você tem problemas cardíacos. Ele falou: eu vim aqui porque eu estou com problemas financeiros. Ele saiu de lá, como eu estava em outra sala, decepcionado. Porque ele queria só cuidar do financeiro. Ele realmente estava com problema financeiro. Ele falou: Jorge falou, eu entrei lá, primeira vez que ele foi, entrei lá, o cara me falou que eu tô com problema no coração e eu tô ótimo. Beleza. Não falei nada, ele se retirou. 8 dias depois veio a ligação da esposa que ele tinha sido levado pro hospital. Ele teve uma parada cardíaca, fez a cirurgia de abrir mesmo o peito, tudo. E das 12 pessoas que estavam naquele Com dia esse no problema? hospital, com esse problema, somente ele sobreviveu. E está vivo, só E ele. ele está vivo. Nós estamos com o nosso tempo já acabando, o bate-papo está muito gostoso, então passa muito rápido. Eu quero tratar de 2 assuntos que eu falei que deixaria para o final. O primeiro deles, o último, sobre o HIV, eu quero que você deixe para o final, mas eu quero falar do nosso país. O que vocês visualizam em relação a essa energia toda que nós temos para 2017? O nosso país passou por, eu sempre vou falar espiritualmente, tá? Claro. Por graves agressões de inteligências das trevas que queriam tirar a liberdade que Deus deu ao povo brasileiro. Entramos em oração, todos os segmentos religiosos entraram em oração, cada um da sua forma de entendimento sabia que era uma agressão violenta a irmãos nossos aqui, encarnados. E que esses nossos irmãos caíram na ganância, num monte de coisas aí. Conseguimos tirar isso do Brasil. Não tem mais. E com a bênção de Deus, jamais terá isso no Brasil. Porque a hora que começar de novo, nós entraremos em oração de novo e retiraremos. Eu imagino que alguns devem sair da política. Não há mais campo para mentes maquiavélicas como estão tendo. A cada vez mais, Deus está enviando para a terra filhos sérios. Tem juízes sérios nesse Brasil. Tem promotores sérios, advogados sérios. Tem também políticos sérios. E esses que não são sérios, aos poucos, nós próprios brasileiros vamos retirando eles de cena. Vão ficando velhos, se aposentando por um motivo ou outro, mas a limpeza está ocorrendo e vai continuar ocorrendo. Você acredita que em 2017 nós teremos uma calmaria política, uma calmaria financeira, de crise financeira no país? Eu acredito que sim, vai ter muito embate ainda, porque tem muito interesse financeiro e não pode, o político ele tem que ir lá defender o povo e não ele próprio. E isso está mudando, aos poucos está mudando. Graças a Deus está mudando. Hoje eu tenho vergonha de defender o que eu defendia há pouco tempo atrás. Hoje eu já tenho vergonha de ir para a rua fazer manifestação para defender o indefensável. Como eu vou defender algo indefensável?
Entendi. Sabe? Está tendo mais consciência e cada vez mais vai ter essa consciência. E o nosso país, um país que não tem como dar errado e nunca mais as pessoas votarem errado. Cabe a nós mudar isso também. AIDS tem cura? Nós temos zeramento. Não posso falar que tem cura, mas tem uma ajuda grandiosa que tem zeramento. Pelo menos CD4 zerado. E vários. Exames comprovados, não reagentes? Sim, com exames. Cada 6 meses. A gente não coloca isso no ar, ao público. Não, sinceridade, nunca me interessei por isso. Eu tenho um título de PHI, filósofo imortal. Eu ia dizer no final agora. O que é PHI que você tem aqui no teu título? Filósofo imortal, nunca usei Da isso. Academia Brasileira de Letras do Brasil. Nunca Parabéns. usei isso. E nem essas questões de ficar se vangloriando de curas, elas não são minhas. Eu posso ensinar. E posso garantir a vocês que a AIDS é colocada por espíritos. Quero muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Tenho certeza que ajudaram bastante as pessoas que nos ouviram, nos assistiram. E se elas quiserem encontrá-los, como é que a gente faz? Só lá no Paraná? Tem algum contato por e-mail, por alguma coisa? E aí, Bruna, onde eles podem encontrar vocês? Temos o site Amigo dos Anjos. Lá tem todos os contatos. Temos o nosso Facebook, que é Ajuda dos Anjos. Também temos a fanpage Amigo dos Anjos. Todos lá tem número para entrar em contato, além de todas as cidades que a gente atende, né? E se Deus quiser, São Paulo vai continuar. Lá no site, as pessoas podem escrever, os e-mails não ficam para todo mundo ler, os pedidos de ajuda vêm diretamente para nós, o nosso e-mail particular, já deixar bem claro, podem pedir Vocês mesmos ajuda. vão responder. Nós mesmos que vamos responder. Entra no site lá, amigosdosanjos.com.br, não é? E entre em contato com eles e quem sabe aqui em São Paulo eles vão ter mais opções. Para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Para quem acredita, para quem não acredita, nenhuma palavra é possível, certo? Muito obrigado por vocês vindo ao nosso programa. A gente agradece muito, Jorge, Bruna. Sejam muito bem-vindos quando estiverem em São Paulo. Só nos avisar que a gente vai recebê-los com muito carinho. Estamos encerrando o programa Gente que Fala hoje, agradecendo a presença do Jorge e da Bruna, e que tem a direção do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zanida Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neves, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da AltV, Roberto Luquete, e na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. A gente agradece, deseja um ótimo final de ano para todos vocês e até a próxima.